O santo do dia 14 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Félix de Nola. São Félix de Nola nasceu na Síria. Seu pai era ermelino militar, falava 5 línguas locais e teve 2 filhos, Herminiano, que se alistou do exército do imperador, e Félix, que servia de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo na Santa Amada Igreja Católica. São Félix repartiu a maior parte dos seus bens com os pobres e dedicou-se ao serviço da Santa Amada Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo, ordenando-se ao sacerdote e edificava toda já com excelência a sua vida na santa doutrina da amada Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo, como exemplo de vida santa e verdadeiramente cristã. Levantaram-se no seu templo contra a Igreja Católica de Senhor Jesus Cristo horríveis perseguições do imperador romano Décio, do ano 240 ao ano 250, e do imperador Valeriano, do ano 251 até o ano 256. Vieram de Nola emissários do Império Romano, trataram de procurar as primeiras colunas do edifício da Santa Amada Igreja Católica do Nosso Senhor Jesus Cristo para serem destruídos. Era por esse tempo o bispo de Nola, um clito varão chamado Maximiliano, bispo da Igreja de Nola, de avançada idade, santo nos costumes e de aspecto venerável, zeloso e sábio, mas lembrando-se daquelas palavras divinas, mestre disse aos seus discípulos: quando vos perseguires numa cidade, fuja para outra, que está citado no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 73. Deixando Félix a direção de sua amada Igreja Católica, retirou-se para os lugares ocultos e seguros. Não tendo os perseguidores encontrado o santo bispo Maximiliano, descarregaram sobre Félix e seus furores. Valeram-se os primeiros das promessas e logo depois das ameaças e dos tormentos. Vendo que nenhuma outra sentiram desejos, efeito encarneceram num tenebroso cárcere, prenderam e se espalharam junto com os pedaços das telhas. São Félix, preso, não conseguia valer de todas as necessidades dos fiéis. O bispo Maximiliano afligiu-se e quis voltar, mas não conseguiu. Além disso, na sua velhice, sofria muito de frio e de escassez de alimento. Mas renovado-se nos milagres da libertação de São Pedro, e quem Herodes prendera, ouvindo Félix uma voz, dizia: segue-me, e obedeceu. Prontamente o santo, logo um anjo abriu todas as portas da prisão e lhe deu a liberdade. Por fim, conduzia ao monte em que estava o seu bispo Maximiliano. São Félix abraçou o bispo Maximiliano e, como visse em tão deplorável estado, levou-o nos ombros à casa de uma piedosa viúva, aonde o arreminoou, e depois de piedosos cólicos, esses 2 santos determinaram regressar à cidade para utilidade e alegria dos fiéis. Conservavam-se algum tempo escondidos até que Serena e a borrascada apareceram em público e foram animar os fiéis. Foi breve a duração desta tranquilidade para a Igreja Católica e para a cidade de Nola. Bem depressa instalou-se de novo e com mais fúria a perseguição. Mal chegaram na cidade, os emissários do imperador trataram de procurar São Félix, e ele retirou-se em uma casa de uma piedosa mulher, aonde viveu por cerca de 3 meses. Finalmente, terminada a tormenta, saiu em público novamente e começou a exaltar a prática das virtudes. Morreu por aquele tempo o bispo Maximino, vítima de idade e dos muitos trabalhos. Os cristãos católicos lembraram-se logo de São Félix para suceder, mas São Félix recusou a nomeação para bispo e viveu na pobreza. São Félix, finalmente, depois de dedicar toda a sua vida
exemplar, cheio de anos, porém mais ainda de virtudes, merecidamente faleceu no ano de 256. Outros santos e beatos celebrados no dia 14 de janeiro. A comemoração de São Polítros, mártir, por volta no ano de 280. Em Antioquia, na Síria, hoje Atanarca, na Turquia, São Glicério, diácono, mártir também por volta do ano 248. A comemoração dos santos monges que no Monte Sinai, em Hades, no Egito, foram mortos pela fé em Nosso Senhor Jesus Cristo no século IV, no ano de 503. Na região de Líbreas, além do Mar Negro, na atual Geórgia, Santo Nino, prisioneiro cristão, mártir no século IV, no ano de 504. Em Genovanne, na Gália, atualmente na França, São Firmomovlo, bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano 610. Em Évora, na Antioquia, hoje Clermont-Ferrand, na França, Santo Eufrágio, bispo, faleceu no IV século, no ano de 516. Em Milão, na Liguria, atualmente Lombardia, na região da Itália, o falecimento de São Dácio, bispo, faleceu-se século IV, no ano de 552. Em Ege, na Bétia, na atual Aldenina, na região da Espanha, São Franginuolo, bispo, morreu de morte natural no século V, no ano de 632. Em Taglossano, na Arburg, na região da Itália, o beato Adão Navarro, presbítero da Ordem do Cartaxustos, faleceu no século XI, no ano de 1200. Em Udine, na cidade de Veneza, atual Fudzi, na região da Itália, o beato Odoritus Montiero Pronodônio, presbítero da Ordem dos Menores, faleceu no século XII de morte natural, no ano de 1331. Em Arcos, na Índia, São Lázaro Pilário, pai da família, no século XVI, no ano de 1752, pela Revolução Protestante. Em Sirivan, o beato Pedro Brondes, presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor, faleceu no século XVII, no ano de 1887. Em Vaceles, no Progomonte, na região da Itália, o beato Afonso Critzi, virgem da Congregação das Irmãs Prosionismo do Sangue, faleceu no século XVIII, no ano de 1930. Esses foram os santos e beatos, dia 14 de janeiro, dia que a igreja celebra o dia de São Félix de Nola, do ano 256.